ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora e para sempre. Amém. O estudo de hoje se denomina votos, dízimos e ofertas. É bíblico? Analisaremos algumas porções da Bíblia para poder entender. Uma coisa que nós não podemos esquecer jamais: Deus, o Pai, o Criador, disse: eu sou Deus e nunca mudo. Deus não é como um homem que muda. Diz a palavra do Senhor em Malaquias, capítulo 3, versículo 10: trazei todos os dízimos da casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, que é a igreja, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, que eu não vos abri as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Aqui o Senhor está dizendo: se você dizimar, Ele vai abrir as janelas do céu e vai derramar sobre a sua vida uma bênção tão grande que não vai faltar nada para você. Mas nós temos que entender em primeiro lugar uma coisa: o que é abastança? Na minha opinião, eu quero crer que para sermos felizes nessa terra em termos de bens materiais, nós devemos ter uma casa própria e devemos ter um meio de transporte e um emprego para que possa gerar a nossa sobrevivência, para que a gente não venha passar fome, como temos visto até mesmo dentro da igreja. A palavra dízimo quer dizer décima parte, literalmente décima parte. Por quê? Todas as propriedades da terra pertencem a Deus e Ele quer que você devolva 10%. É o ouro, a prata, o cobre, plantas, os animais, toda a plenitude da terra pertence ao Senhor dos exércitos. E Ele quer que você devolva a décima parte para Ele como prova de fé nisso. Se você não devolve, você rouba a Deus. Sendo você ladrão, você não pode ser abençoado. Desde quando Deus abençoa ladrão? Na lei de Deus, os israelitas, que é o povo de Deus, tinham a obrigação de entregar a décima parte das crias dos animais domésticos, dos produtos da terra e de outras rendas, tal como reconhecimento e gratidão pela bênção divina. Os israelitas, que eram o povo de Deus, que é o povo de Deus, roubavam a Deus ao deixarem de lhe trazer os dízimos, ou seja, a décima parte do que ganhavam. O dízimo era exigido pelas leis de Moisés, Levítico, capítulo 27, versículo 30. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores são do Senhor. Santas são ao Senhor. Por isso, Deus ameaça com maldições os que egoisticamente recusam que a contribuir e promete abençoar os que sustentam a sua obra. Os crentes do Novo Testamento, sejamos nós, temos a obrigação de dizimar, de contribuirmos dízimos na igreja, para que possamos ver o progresso da palavra de Deus, para que possamos ver o Senhor operando, não somente dentro da igreja, como no campo missionário. Como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se não há quem envie? E como enviarão se o Senhor não abrir a porta? E
como eu posso ir para a China agora pregar o Evangelho em Pequim, se eu não tenho dinheiro, se a igreja não me sustenta? Infelizmente, muitas igrejas pegam os seus missionários e enviam para determinado país e depois param de enviar os salários, ficando eles à mercê da sorte, sem dinheiro para comer. E muitos largaram o Evangelho por causa disso. E os pastores esquecem que eles vão prestar conta dessas situações covardes que eles criaram. Diz a palavra de Deus que nós devemos dizimar e ofertar na casa do Senhor. Existe a questão do encontro. Eu faço meu encontro particulares com Deus e devo cumprir. A Bíblia é bem clara quando diz: se fizer um voto ao Senhor, não está bem cumprido. Mas é melhor que você não vote do que se votar não cumprir, porque a mão do Senhor é verdade. Eu tenho observado no decorrer do tempo, por experiência própria, que meus amigos pastores me pregavam uma coisa e depois não pregam mais. Eles mudam de ideia por causa do dinheiro. Alguns até abandonam a obra e pegam o dinheiro das ofertas e do dízimo que era para poder fazer a obra de Deus e abre bares, e abre restaurantes com o dinheiro que foi doado para que a obra fosse feita. Parece-me que ele se esquece que um dia Deus vai cobrar, como já está cobrando agora. Deus é longânimo e tardio em graça. Por isso, muitos ainda estão aí nos seus restaurantes de luto, achando que está tudo bem. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Eu me lembro que no passado, determinado período da minha vida, eu já era evangelista, era tratado como pastor. Na verdade, muitos se intitulam como pastores, mas são falsos, são mentirosos. Na realidade, um dos requisitos para ser pastor, primeiro, Deus jamais segundo ovelha. Eu vou ser pastor de mim mesmo, vou pastorear a mim mesmo. E eu recebi a seguinte proposta de um sujeito. Ele alugaria um imóvel e nós abriríamos uma igreja, eu pregaria e a metade de tudo que entrasse seria dividido por dois. 50% para mim, 50% para ele. E hoje, você me pergunta aí o que deu? E a resposta é: o sujeito morreu. Deus não quer que você comercialize a palavra dele. Deus mandou até você trabalhar. Jesus falou: trabalha para não ser pesado. E a primeira coisa que o vagabundo do pastor, que não é nada de pastor, ele mesmo se consagrou ao pastor, ou o homem consagrou ele pastor, mas Deus não. A primeira coisa que ele faz é parar de trabalhar, alegando que vai cuidar da obra. Não, alegando que vai mamar a despesa da obra. Quando chega no final do mês, você vai olhar, não tem satisfação de nada. Você não sabe o que foi feito com o seu dinheiro. Você não vê viúvas desamparadas sendo atendidas pela igreja. Você não vê irmãos passando necessidade sendo atendidos pela igreja. Você não vê distribuição de cestas básicas. E você também não vê no quadro de aviso o quanto entrou de oferta e de dízimo e de voto e o quanto foi investido na obra. Você não vê nada disso. Você vê é o sapato do irmão que brilha mais do que o espelho, o carrão na porta da igreja do ano, a irmã com seu guarda-roupa com mais de 100 vestidos, enquanto as irmãzinhas estão andando de chinela japonesa, e todo mundo corno. O pastor corno, a mulher corna, tem que usar fita para poder
o barrigão, porque ninguém jejua pela obra de Deus. Na realidade, Jesus falou que ia ser assim. E nós que somos cristãos fiéis a Deus, devemos suportar e entender que Jesus já havia avisado. E nos últimos tempos seriam assim. Que Jesus mandou dizer para você: não olhe para esses homens são ruins, anticristos. Pregam o Evangelho e vivem pouco. Hoje, a maioria dos pastores não estão nem aí. Tudo que eles querem é contar com a mulher pastora, que é antibíblico. Uma mulher pastora é um enfeite em cima do púlpito. Afinal de contas, quem botou o pecado no mundo não foi Adão. Todo mundo diz isso. Que Adão e Eva colocaram o pecado no mundo, mas é mentira. Quem colocou o pecado no mundo foi Eva. A Bíblia diz que Eva andava pelas pontas da árvore, olhando a árvore até chegar ao ponto de conversar com a serpente. Mas a Bíblia não diz que Adão estava lá, diz que, na realidade, a Bíblia não fala nada sobre Adão, até determinado ponto. Depois foi que Adão chegou. Quando Adão chegou para se encontrar com Eva já tinha comido do fruto e Eva já tinha botado o pecado no mundo. Se Adão tivesse dito: não quero comer do fruto, certamente eu quero crer que talvez Deus tivesse e arranjaria uma solução para não destruir a humanidade, mas a realidade é essa. Nós podemos até entender que na distribuição dos castigos, não foi da bênção, não. Todo mundo diz que o trabalho é uma bênção, o trabalho é uma necessidade, mas o trabalho é um castigo. Deus botou a menstruação na mulher, fez a serpente se arrastar e deu ao homem um trabalho para que o dia dele fosse pesado. Não teve peso nenhum, mas foi distribuição de castigo. E porque Deus permitiria que a mulher mandasse no homem, sendo uma mulher ajudadora do homem, e hoje nós vemos em ministério que a mulher manda até no marido, é uma verdadeira vergonha esse monte de pastor canta frouxa. Mas a palavra do Senhor diz claramente que se o pastor não tiver autoridade dentro da família, a autoridade dentro da igreja de Cristo, não vale nada, é inútil. Mas voltando para a situação atual, então esse dinheiro vai para a mulher, para os filhos, para os parentes. A igreja fica sustentando um bando de vagabundo, mas aqueles que são necessitados, que estão ali na ovelha, não. E não fique desesperado, porque certamente você nunca vai saber o que está sendo feito com o seu dinheiro. Mas Deus sabe, Deus vê e Deus castiga. Hoje, nesse período, o período do corona, eu até paro para imaginar, mais calma, não se agite. As igrejas foram fechadas, a maioria. Tem que manter um distanciamento. O número de fiéis diminuiu bastante. As igrejas pequenas fecharam porque não tem como existir sem as ofertas, sem o dízimo e sem o imposto. Hoje eu estou aqui. Hoje eu estou dando um ensinamento sobre os dízimos e sobre as ofertas e sobre o imposto, mas não estou te pedindo nada. Esse é o 32º vídeo que eu exponho na internet. E você pode observar que eu não estou te pedindo mesmo esse estudo tratando de dinheiro. Eu não te peço, o número da minha conta bancária não está no rodapé e não estará, porque o Senhor tem me dado sustento para que essa igreja virtual, para que esse espaço permaneça para sempre. Na realidade, eu vou
estou me virando com o que eu tenho, com a minha parede, com a minha energia elétrica que eu pago e com a água que o Senhor vai me sustentando. Porque Deus é dono do ouro e da prata, ele dá o que ele quer. Se ele não me deu porque eu não vi, mas eu que a você não sou mendigo. Quem pede dinheiro na internet é um mendigo, fazendo vaquinha e pedindo oferta para si mesmo, não é para a igreja, é para si mesmo, é um torcedor, é um ladrão, é um explorador. Porque se eu tenho que fazer uma obra para Deus, Deus é que vai cuidar. Eu não tenho ministério. O ministério de Jesus, eu sirvo a Ele. Se Ele me tirar a luz elétrica e a água e a morada, acabou o ministério. E de quem vai perder? Eu? Quem perde é Ele. E Jesus quer que a obra dele esteja de pé, mas não quer que você fique roubando dinheiro das pessoas para que você tem uma vida boa e eles oferecem uma vida ruim. Na realidade, você tem que usar os corpos dos dízimos e as ofertas em prol da igreja, não em prol de você e da sua família. Seu filho não trabalha, você sustenta. Sua mulher não faz nada, você sustenta. Seus parentes não fazem nada, você sustenta. Mas as ovelhas estão correndo com fome. Mas não esqueça. Até você tem que trabalhar. Você, para receber o salário da igreja, você tem que trabalhar um dia inteiro, conforme as leis do país. Não é chegar na hora do almoço, dizer que Jesus é bom, e depois vai para casa trabalhar, dormindo, e a noite chega, coloca alguém para pregar, mas no final do mês tem 10 mil para você, 20 mil, Deus sabe. E eu não estou aqui para botar a mão na sua cabeça, você seja pastor, você seja presbítero, você seja evangelista. Não me interessa que raio que você é, me interessa que se você estiver procedendo dessa forma, Deus vai te cobrar. Porque eu já cheguei no topo, tenho a minha igreja virtual que prega o evangelho verdadeiro, meu compromisso aqui é com a verdade, já cheguei no topo. O diácono, presbítero, pastorei inclusive uma casa de recuperação que ninguém sabe, mas o dia que eu senti vontade, eu vou colocar a casa de recuperação na mídia e vou mostrar onde eu pastoreei e onde eu comecei a casa de recuperação. É claro que os homens depois me jogaram de lá, me tiraram, botaram o outro, até a igreja chegou ao ponto da divisão. Hoje está um pastor para lá que não fala com o pastor de cá, e está o outro para lá que não fala ninguém, fala com ninguém. São 3 pastores que só Deus sabe. Mas eu estou aqui. Poderia abrir uma igreja sem ser virtual. Mas para que se eu tenho toda a liberdade de pregar aqui? Eu não estou pregando para você, eu estou pregando para o mundo. Aqui, quem quiser. Jesus mandou eu te convencer do pecado. Jesus disse que o Espírito Santo convence o pecador do pecado. Jesus apenas mandou eu pregar. E eu vou falar para você: para de roubar, para de extorquir dentro da igreja, porque naquele dia vai ser difícil. No dia dos seus julgamentos, você não se consertar. Os israelitas não estavam nem aí. Era dessa forma. Os profetas pregavam e os israelitas não estavam nem aí. Continuavam roubando, continuavam gastando dinheiro, continuavam gastando dinheiro do povo sem consciência, e as ovelhas, muitas delas, estavam passando necessidade. O dízimo era primeiro no passado usado para cobrir as despesas do culto e o sustento dos sacerdotes. Deus considerava seu povo responsável pelo manejo dos recursos que lhe dera na terra prometida. Diz a palavra do Senhor em Mateus capítulo 25, versículo 15. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a um outro 1. A cada um segundo a sua capacidade, e acertou-se logo para longe.
tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Ou seja, o cidadão pegou os 5 talentos e investiu na obra do seu dono e ganhou 5 talentos. Da mesma sorte que recebera 2, granjeou outros 2, caindo na mesma situação. Os 2 talentos, ele ganhou mais 2 talentos. Mas o que recebeu 1 talento, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Não investiu como deveria, como o pastor tem feito, enterrar o dinheiro do seu próprio sono, mas na obra não. E muito tempo depois veio o Senhor daquele servo para acertar as contas com eles. Ou seja, o Senhor que tinha dado os dinheiro, os 5 talentos, os 2 talentos e 1 talento, contou. Então aproximou-se do que recebera 5 talentos e deu os 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui como os 5 talentos que eu ganhei com eles. E o que o Senhor lhe disse: vem estar, servo bom e fiel, do povo, fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E chegando que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com esses 2 talentos eu ganhei mais 2. Disse-lhe seu Senhor: tudo bem, põe teu servo sobre o pouco, foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que receberam o talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifa onde não semeaste e ajuda onde não espalhaste. E atemorizado esconde na terra o teu talento, aqui tem o que é teu. Respondendo, porém, o teu Senhor disse: mau e negligente servo, sabe que sei onde não semeei e ajudo onde não espalhei. Deveria então pesar meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o que é meu. E o Senhor disse: tira-te, irresponsável daqui, e dai o talento a quem tem 10 talentos. Porque qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Não saiam, pois o céu é inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger. Na realidade, Deus é dono de tudo. Êxodo 19:5, o Senhor disse: agora, se me obedeceres e ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conselho, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Salmo 24, 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que neles habitam. Porque meu é todo animal da selva e as animais sobre milhares de montanhas. Conheço todas as árvores dos montes e minhas são todas as feras do campo. Salmo 50, versículos 10 e 12. E para concluir, Ageu 2:8. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Os seres humanos foram criados por Ele, por Deus, e a Ele deve o fôlego de vida. Sendo assim, ninguém possui nada que não haja recebido originalmente do Senhor. Na lei sobre o dízimo, Deus estava simplesmente ordenando que os seus lhe devolvessem parte daquilo que Ele já tinha lhe dado. O seu emprego, Ele deu foi Deus. A sua casa, Ele deu foi Deus. O seu transporte, essas coisas materiais, Ele deu com Deus, tudo é dele. Ele quer 10%, você não dá, porque é egoísta, porque é ladrão. Além do dízimo, os
israelitas eram instruídos a trazer numerosas oferendas ao Senhor, principalmente na forma de sacrifício. Levítico descreve várias oferendas rituais: holocausto, oferta de manjares, oferta pacífica, oferta pelo pecado e oferta pela culpa. Em Mateus, capítulo 6, versículo 19 e 20, está escrito: não habitai tesouro na terra, onde a caça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. As riquezas, no original, é mamon, um termo aramaico que significando dinheiro ou outros bens terrenos. Jesus deixou bem claro que uma pessoa não pode ao mesmo tempo servir a Deus e a riqueza. Servir a riqueza é dar-lhe um valor tão alto que colocamos nela nossa confiança e fé. Esperamos da parte dela nossa segurança máxima e felicidade. Confiamos que ela garantirá o nosso futuro. Buscamos mais a riqueza do que o reino de Deus e a sua justiça. Acumular riqueza é um trabalho tão envolvente que o homem passa a controlar a mente e a vida da pessoa até que a glória de Deus deixe de ter a primazia em nosso ser. Jesus está dizendo que é errado o cristão tornar ou tomar providências para suprir suas tesouras. Jesus está dizendo que é errado o cristão tomar providências para suprir suas futuras necessidades materiais. O que Jesus reprova é a ansiedade, preocupação, angústia da pessoa, revelando sua falta de fé, do cuidado e do amor paterno de Deus. Eu estou aqui fazendo esse estudo, eu estou precisando de algumas coisas, mas se Deus não entrar com a providência, eu vou largar tudo porque Ele não operou, Ele opera no tempo certo. Em 2 Coríntios, capítulo 12, no versículo 14, está escrito: eis aqui estou pronto para, pela terceira vez, ir ter convosco e não vos serei pesado. Porque não busco o que é vosso, mas sim a vós, porque não devem os filhos mas sim a vós, porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Ou seja, o homem deve trabalhar e deixar o caminho mais fácil na vida para os seus filhos. Uma casa própria, um meio de transporte, uma poupança, porque os filhos virão e terão filhos. E nada como ter um dinheiro garantido para o dia de amanhã. Mas sempre crendo que tudo pertence a Deus. O Senhor já afirmou: meu é o ouro e minha é a prata, e eu dou a quem eu quiser. Em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 3 até 12, o Senhor também fala sobre os cristãos. As nossas ofertas, as nossas contribuições devem ser generosas, dadas de coração. Nossas contribuições devem ser dadas com alegria. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Aqui nós podemos observar, cada um contribua segundo propósito do seu coração. Eu contribuo com a minha oferta que eu quiser dar, não há um pastor circular. O cristão pode contribuir generosamente ou com avareza a Deus, e Deus o recompensará de acordo com o que Ele lhe dá. Em Mateus capítulo 7, versículo 1, para Paulo,
a contribuição não é uma perda, mas uma forma de economizar. Ela trará benefícios substanciais para quem contribui. Paulo não fala primeiramente da quantidade ofertada. Paulo não fala primeiramente da quantidade ofertada, mas da qualidade dos desejos e dos motivos do nosso coração ao ofertar. A viúva pobre deu uma oferta pequena, mas Deus a considerou uma quantia grande por causa da proporção da dádiva. E pela dedicação total que ela revelou que Deus prometeu que recompensaria de conformidade com o que temos lhe dado. Em Malaquias capítulo 3, versículo 10, até o 18 está escrito. Malaquias capítulo 10, até o 13. Malaquias capítulo 3, do versículo 7. Malaquias capítulo 3, versículo 7 até o 18. O Senhor Deus Jeová disse: desde que vossos pais os desviastes dos meus estatutos e não os guardastes, tornai vós para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Dos dízimos e das ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoado, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento da minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, que eu não vos abri a janela dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou, termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos exércitos. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados e soberbos, também os que cometem piedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, aqueles que temem ao Senhor falam cada um com seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E eu preparei o Espírito diante dele, para que os que temem ao Senhor e para os que lembram do seu nome, e eles serão meus, diz o Senhor dos exércitos. Naquele dia que farei, será para mim particular tesouro, o qual tem como homem como seu filho que o serve. Então, vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio,